ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא Saudação de paz, vamos orar em seu favor, vou abrir a mala aqui agora. Eu só queria, como os senhores conhecem, e a minha maneira de falar, queria até convidar um amigo meu, vem aqui Isaac, dá um pulinho aqui por favor, fazer um comentário acerca da região. Eu acredito que um pouquinho de conhecimento não faz mal a ninguém. A Bíblia nos fala sobre, a você que nos acompanha pela televisão, esse aqui é um amigo verdadeiro, é um grande guia aqui da Terra Santa, e também é arqueólogo, o Isaac, né? Vou deixar aí embaixo o link do canal dele para o Brasil inteiro acompanhar quem está pela televisão. Tá feliz, amor, de ter chegado? Muito feliz de poder estar aqui no lugar que a gente lê na Bíblia e que nós falamos para as pessoas tudo o que aconteceu e colocarmos os nossos pés aqui no Vale da Decisão. Sabemos que Deus também, Ele vai entrar com uma decisão na nossa vida. Aqui realmente, como o Isaac falava, Isaac, primeiramente é um prazer ter você prazer, aqui, tá? Shalom. Shalom, prazer do Brasil. Isaac, a Bíblia nos fala, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a Bíblia faz menção. Eu queria que você, como um arqueólogo, falasse um pouco da história do local para quem está acompanhando pela televisão. Quero que você se prepare também, prepare um copo com água, nós vamos fazer uma oração em seu favor e bater o martelo. A Bíblia nos fala em 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. E os filisteus se ajuntaram e os seus arraiais para a guerra e congregaram em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se em Sucó e Azecá, dos termos de Damim. Que região é essa, Isaac? Bom, a gente está numa região que nós chamaríamos em português de o Vale do Terebinto. Em hebraico, o Vale, de Elá. Uma região extremamente estratégica em Israel, porque a gente está na região que a gente chama de Shfeilá, que são as planícies da Judéia, uma área de transição, um entroncamento que faz a ligação do Mediterrâneo com as colinas da Judéia. Então, por isso a gente fala da questão estratégica, que era realmente um momento de decisão para o povo de Israel aqui. E até seria bom ressaltar, as pessoas que nos acompanham amam Bíblia, que na época do rei Saul, a capital não era Jerusalém ainda. O reino não era lá, né? Sim, não era Jerusalém. Davi ele chega até aqui vindo de Belém, de Belém, a 9 quilômetros de Jerusalém. 9 quilômetros. De Jerusalém. É engraçado que às vezes a pessoa, talvez você não entenda muito bem o que eu vou falar, mas na igreja acontece muito disso. A pessoa, às vezes, ela chega na humildade, na simplicidade, e Deus começa a honrar ela um pouquinho, e ele já se acha alguma coisa. Davi poderia ter contestado Jessé, falou, você não estava aqui não? Shemuel veio aqui, me ungiu, está me usando agora para fazer entrega? Não trabalho no iFood não, não sou motorista de entrega, não sou menino de recado, não trabalho no Vaspex. Mas veja, toda obediência, toda submissão à autoridade, a obediência aos pais, o direcionamento paternal, espiritual, lhe leva. E naquela época não tinha Twitter, Facebook, Instagram, televisão e rádio. O caminho que Deus ia usar para soprar o nome de Davi é um gigante. Como que às vezes você fica sabendo? Pelo jornal, pela TV. Então às vezes você questiona, nós fazemos isso. Quando acontece um problema, nós reclamamos. Mas a grande verdade é que esse Golias vai promover Davi. E é interessante porque ele podia falar para Jessé, eu não vou não, agora eu sou rei, né? E eu queria que você comentasse acerca também como era importante essa região. Não, então é interessante. A gente falou que Davi ele chega daqui vindo de Belém, né? Então a gente brinca que Davi ele era o entregador de queijos no iFood da Judéia. Chega para entregar queijo para os seus irmãos e quando ele se depara com a situação aqui na região, ele vê que os filisteus já estão à porta de Israel, as portas da colina da Judéia. Das duas uma, ou os filisteus empurram os israelitas de volta para a região da Judéia, isso quer dizer, entre o Jordão e o deserto, os deixando sem terra. Que hoje seria a Jordânia. Isso, exatamente, os leva contra o rio, ou Israel empurra os filisteus em direção ao Mediterrâneo, em direção ao mar. Há alguma história arqueológica, histórica, que faz com que os filisteus venham para cá? Sim, a ideia que nós temos é que cerca de
11 a 12 séculos antes de Cristo, a gente teve uma série de tremores, né, e de erupções vulcânicas na região do Mediterrâneo, e os filisteus, buscando melhores condições de vida, eles vão começar a se estabelecer nessa faixa litorânea que seria o Levante, né, desde uma faixa do Egito até o alto aqui em Israel. Eles tinham 5 grandes cidades: Ekron, Gaza, Ashdod, Ashkelon e Gad, né? E aí A Gaza que a Bíblia fala é a mesma de hoje? é a mesma de hoje. É a Uau! mesma, que era uma cidade filisteia, né? Eles eram povos do mar, conhecidos já em inscrições egípcias como um povo guerreiro, né? Então era um povo que era estabelecido através das suas armas. E é interessante porque a gente está falando de um povo que é o povo israelita e o povo filisteu, onde os filisteus eles já entraram na idade do ferro, eles têm armas de ferro muito mais poderosas, enquanto os israelitas ainda estavam, é claro, com a idade do bronze, isso é, armas de bronze que são muito mais maleáveis, mais fracas. Então os filisteus tinham mais tecnologia, mais experiência e uma vantagem estratégica do território que eles estão vindo, que era muito maior, né? Então dessa região vinha o filisteu. Exatamente, a gente vai ter 2 montanhas que são citadas na Bíblia. De um lado, Vou pedir Tel para o Socô. câmera mostrar só essa, depois te mostra a outra. Ok, então de um lado Tel Socô, do outro lado Tel Azekah. Tel é um termo em hebraico para montanhas artificiais. Nós escavamos as 2 montanhas. É interessante que em uma nós encontramos alimentações, ossos de animais que são animais kasher. Isso é, aqueles animais que são permitidos para alimentação segundo a lei mosaica. Uau, agora a arqueologia estuda e acha, né, olha, me arrepia, que a alimentação, isso é claro pelos detritos que as pessoas comiam, então se sabe o que ela comia. Então se encontra animais que pertencem à cultura do povo judeu. Exatamente. Então o povo, e do lado dos filisteus, Já tinha porcos e outros animais que não eram considerados kasher, né? Então você consegue provar que realmente em cada montanha você vai ter um povo diferente que estava estabelecido. Uau. Né? E no meio do vale a gente vai ter esse riacho, né, que é sazonal, que ele vai passar no inverno com as suas águas, que é da onde Davi ele vai pegar as suas 5 pedras. Um momento realmente de decisão na história de Israel, porque poderia ser um momento onde os filisteus iam empurrar de vez os israelitas em direção ao deserto e perder toda a planície costeira, e é claro também a região do Shefeilah, que é muito mais fértil, né? Então, realmente, quando Davi se depara com a situação, entregando os queijos para os seus irmãos, ele vê que realmente algo deveria ser feito aqui. e é interessante que o filisteu afrontava Israel 2 vezes por dia. E uma coisa que o Isaac falou, e eu pedi para ele colocar essa fala também. Sim, é interessante que nós temos alguns comentaristas bíblicos muito interessantes, né? Já a gente está falando do período talmúdico e até antes de alguns textos do Arguni, que são textos até contemporâneos à idade de Cristo, que falam que esse era justamente um momento de rezas dos Quando eles iam orar, rezar, Quando eles iam rezar, descia o gigante filisteu e começava a afrontar, né? E vai ser nesse momento que Davi chega, porque Davi chega e ele fala, mas eu "Olha, acredito também que ele vinha justo pela manhã, que é a reza da manhã, a Harit, fala, né? é Shacharit, Shacharit. E então, para tirar eles do espírito, para não, cara não ter comunhão. para eles esquecerem, né, o contato, a soberania do Deus. Ou que era seja, vocês chamado- estão orando para o seu Deus, eu estou aqui e não acontece nada. Sim, sim. Então a ideia dele era tirar o foco daquele Deus que era o Deus Adonai Tsevaot, que deu tantas batalhas para Israel, e trazer o foco agora para a realidade. Nós temos filisteus, povo do mar, povo da guerra, muito mais forte que vocês. Você não entendeu o que eu estou falando. Talvez essa pessoa não entende que sempre que você começa a fazer campanha de oração, ela começa a buscar, com todo respeito, começa a briga, o vizinho liga. Os gigantes se levantam. Porque o Golias aparecia justamente na hora em que era o momento da oração. Que era para tirar a paz, para amedrontar, para ter filar, para a oração não subir. Porque a força do diabo é a dúvida. E quando você está com medo, você começa a orar. Então aquela circunstância parece, o que está adiantando? Eu estou buscando, eu estou falando, e logo na hora que eu vou orar, olha o tamanho do gigante. Então é para tirar isso do espírito mesmo, Isaac. Exatamente. E uma última colocação, por gentileza, eu já falei isso algumas vezes, na igreja, falei na TV, falei sobre os desafios, falei sobre os 5 livros da Torá, as 5 pedras, mas também no último domingo que nos acompanhou falando sobre Esbibenob, que era da descendência de Golias, haviam 5 gigantes, também esse motivo das 5 pedras, né? Sim, exatamente. Existem várias explicações das 5 pedras, né? Uma delas é que representa os 5 dedos da mão forte de Deus, a mão que vai lutar essa batalha por Davi, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a Torá, a lei que Deus Isso. entrega. A segunda perspectiva seria uma perspectiva de que, ok, a gente vai ter 2 narrativas em livros diferentes da Bíblia a respeito dessa batalha entre Davi e Golias. E um dos livros apresenta que Golias ele tinha mais 4 irmãos, cada um líder de uma cidade filisteia diferente. Lembra que nós falamos de 5 cidades. Repete mais uma vez o número das cidades. Então a gente vai ter Ekron, Gaza, Ashdod, Ashkelon,
E depois a gente vai ter Gad, que era justamente a cidade, ou Gat em português, que seria a cidade de Golias. Golias. É interessante que a arqueologia prova até a existência de Golias, porque a gente foi escavar em Gat e a gente encontrou uma óstraca, que seria um pedaço de cerâmica com o nome de Golias, mostrando que ele era uma pessoa importante e relevante. E respeitada. Respeitada naquela cidade. Né? Então a arqueologia apresenta para a gente essa evidência da existência dele, assim também como que essas 5 pedras seriam por causa desses 5 gigantes. A fé de Davi era muito maior até do que a gente pensa. A bispa falou algo muito interessante, que na verdade estava aqui na hora Golias, mas a bispa falou algo muito interessante, o Isaac concordou, e eu também tenho certeza disso. Davi pegou 5 pedras, né? E existem várias conotações, a família, a Torá, e etc. Mas uma das coisas que você falou muito interessante é que Davi sabia, a única pessoa aqui não preparada era Davi. A maioria dos teólogos acreditam que Davi, porque Levítico diz que, 18, que todo homem de 20 anos para cima estava preparado para a guerra. Então, Davi tinha 2 irmãs, Zeruia e Diná, e com 8 irmãos são 10, Diná, né, a menina, Diná, então são 10. Davi, no máximo, 15 anos. Davi não estava, humanamente falando, preparado para aquele momento. Mas é o que você falou, ele sabia, como o Isaac também disse, Deus vai me dar vitória sobre esse. E se os 4 vier, vai cair também. Ele veio preparado. Olha, eu acho isso tremendo, maravilhoso. Eu fui atrás, a gente foi atrás para saber por que 5 pedras, né? E existiam mais gigantes. Então ele falou, se um vier e os outros ficarem com raiva e vier para cima, eu estou pronto, preparado, porque não sou eu que faço. É a mão do Senhor que vai na minha frente e que vai me ajudar a ganhar, porque o Senhor, Ele é o Deus da guerra. A própria Bíblia diz isso, inclusive, eles falam, né? Olha, ô Davi, você não pode ir porque ele é guerreiro desde a mocidade, mas as armas do inimigo, elas são completamente diferentes das nossas armas que acreditamos num Deus Todo-Poderoso. As nossas armas, elas são espirituais, então a nossa arma, na verdade, quando a gente dobra o joelho, busca a Deus, a gente levanta preparado para entrar neste vale e ter uma grande decisão e a justiça de Deus na nossa vida. Uma questão, e eu oro, é que você reclama dos seus problemas, você fala, não tenho recurso, eu não tenho condições. Muito obrigado, Isaac. Eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu não tenho possibilidade. Então a história é a mesma. Davi era o menos preparado. Desculpa, a gente colocar os pés aqui, eu falei para o apóstolo, que homem foi esse? Porque a gente lê na Bíblia, a gente acha um herói maravilhoso, mas você estando aqui, olhando para tudo isso, você fala, como que ele soube lidar com tudo isso, né, amor? Porque a situação foi viva, não foi uma história como é que se diz, da cebolinha, do cascão, não foi uma historinha. Por isso que é importante você vir a Israel, porque você anda na Bíblia. Verdade. Esse é o local. A arqueologia confirma, a história confirma, os ossos confirmam. Então, eu quero orar por você, que se sente incapaz, como eu tenho dito aos pastores e aos bispos, é o momento dos improváveis, dos incapacitados. Aleluia. E eu creio que, assim como Deus deu vitória, aqui se travou a peleja entre Davi e Golias. E nesse momento, quando nós orarmos, esse demônio, esse câncer, essa AIDS, essa dívida, essa miséria, vai cair por terra. É nisso que eu creio, tá bom? Corre lá, rapidinho, pega um copo com água, eu vou abrir aqui a mala com os pedidos, nós vamos orar. A igreja também vai orar com a gente, né? Dobrar o joelho. Em nome de Jesus. Levantar um grande, grande, grande clamor. Seus pedidos estão aqui conosco. Você que pensa que você não veio para cá, viu? Você está aqui. É se a pessoa, ela, com todo respeito, se a pessoa às vezes fala para outra, me empresta o seu pente, que eu vou levar comigo, e ela usa aquele pente. E às vezes a pessoa passa um problema capilar, ou uma meia, leva com ela aquele problema de chulé, ou seja o que for. Se a praga, a roupa, a doença, a pessoa fala, me empresta a camisa aí, ela empresta, rapaz, eu nunca tive problema de sovaco, de fedor. Fulano me deu aquela camisa, se a coisa ruim pega, você imagina a bênção. Nós não torcemos. Você não sabe a luta que foi. O carro quase capota ali agora. Meu Deus do céu, é verdade. Pra gente chegar aqui. Quase que eu venho a pé. Não é, amor? Sim. Mas grande é a vitória. Se prepare, nós vamos orar. Deus abençoe. Um minuto só.